Olá! Hoje a nossa missão é bem direta, né? Analisar uns textos aqui, um material que recebemos, para tirar o essencial sobre fenomenologia e existencialismo. Uhum, E o objetivo é super prático: ajudar na preparação para uma prova importante de psicologia fenomenológica e existencial. isso aí. Temos bastante coisa: textos sobre os fundamentos, um livro sobre o Buber, artigos específicos sobre Husserl e Sartre, o plano de ensino, enfim. Material bem completo. Sim, e a dica que chegou pra gente é que a prova deve focar mais em Husserl e Sartre. Parece que foram os autores mais discutidos em aula. Faz sentido, são centrais mesmo. Então, nosso foco vai ser neles. Vamos tentar, pegar o núcleo do pensamento de cada um e por que eles são tão relevantes para a psicologia, né? Com certeza. E o interessante, né, é que mesmo vindo da filosofia, tanto Husserl quanto Sartre dão para a psicologia umas ferramentas, umas abordagens que tentam pegar a complexidade da experiência humana de um jeito que foge daqueles modelos mais rígidos, sabe? Mais biológicos, talvez. Entendi. O Husserl dá tipo uma lente de aumento para a gente olhar a estrutura mesma da nossa experiência. Já o Sartre, bom, ele joga a gente de cara nas questões radicais de liberdade, de sentido que a gente constrói. Uhum. São autores que desafiam, né? E enriquecem muito o jeito de pensar o ser humano e a prática clínica também. Legal. Então vamos começar pelo começo, por Husserl. Ele é o pai da fenomenologia, certo? Exato. O fundador. Os textos falam dessa busca dele por uma filosofia como ciência rigorosa. O que estava rolando na época para ele sentir essa necessidade? Parece que ele estava reagindo a alguma coisa? Duas grandes correntes ali do fim do século XIX e começo do XX. Sei. Quais eram? Por um lado tinha um positivismo científico, para ele o positivismo reduzia tudo ao que dava para medir, para observar objetivamente, né? E acabava ignorando toda a riqueza da experiência subjetiva, o mundo como a gente vive ele de fato. Entendi. Deixava a vivência de lado. Isso. E por outro lado tinha o historicismo, que meio que relativizava tudo, toda a filosofia, toda a verdade, ao seu contexto histórico. Isso minava a chance de achar um conhecimento fundamental, mais universal, sobre a consciência, sobre como a gente conhece. Certo. Então, para ele, a ciência esquecia da experiência e a filosofia se perdia na história. E aí? Como ele propôs sair dessa? Aquela frase famosa dele, voltar às coisas mesmas. O que isso quer dizer na prática? Voltar para onde? Ótima pergunta. Por que não é voltar para as coisas físicas do mundo, tipo ingenuamente? É voltar para o fenômeno. Fenômeno. É, aquilo que se mostra, que aparece direto para a nossa consciência, antes da gente meter teoria, interpretação, até as nossas crenças mais básicas sobre a realidade lá fora. É um convite para descrever a experiência como ela acontece, na sua pureza original, digamos. Descrever a experiência como ela acontece. Parece simples falando assim, mas imagino que não seja nada fácil. Como ele sugere fazer isso se a gente está sempre mergulhado nas nossas crenças, teorias? Aí que entra o método dele. Para chegar no fenômeno, o Husserl propõe uma virada de chave, uma mudança radical de postura, sair da atitude natural. Que é o nosso dia a dia, né? Exato, nosso jeito normal de lidar com o mundo, acreditando que ele está lá, existindo, independente da gente, para entrar na atitude fenomenológica. Certo. E essa passagem acontece por um procedimento que ele chamou de époqué, ou redução fenomenológica. Époqué, aquela ideia de suspender o juízo, de colocar entre parênteses, né? Isso, Mas suspender o que exatamente? a minha crença de que essa mesa existe mesmo fora da minha cabeça. Mas veja bem, não é para negar que a mesa existe. A ideia é neutralizar temporariamente essa crença na existência objetiva, independente. E junto com ela, neutralizar as teorias científicas, filosóficas, os preconceitos, até os pressupostos da lógica. Interessante. O objetivo não é duvidar igual Descartes fez, para achar uma certeza fundamental. É mais liberar o olhar para entender como o mundo se apresenta para a consciência. Qual a estrutura dessa apresentação? E essa suspensão, essa redução, não é uma coisa só. Ela tem momentos, tem etapas, como um dos textos detalha. Momentos da redução, como assim? Que passos seriam esses? A gente pode pensar em níveis, sabe?
A redução psicológica faz a gente focar na vivência pura, no fenômeno psíquico mesmo, suspendendo a tese do mundo objetivo. Depois vem a redução eidética. Eidética, de eidos, essência. Exatamente. Ela busca a essência, o eidos daquilo que a gente isolou. O que faz uma percepção ser uma percepção e não, sei lá, uma imaginação. Qual é a estrutura invariante da experiência da cor vermelha, por exemplo? Entendi. E é importante, né? Essas essências não são umas ideias platônicas fora do mundo. São estruturas que estão dentro da própria experiência vivida. A gente descobre elas a partir da experiência. Certo. E tem mais alguma? Tem a redução transcendental. Essa vai mais fundo. Investiga a própria fonte de tudo isso. A consciência transcendental, o eu penso, o ego transcendental, que é quem constitui ativamente o sentido do mundo e das essências. É a instância final ali da coisa toda. Essa ideia da consciência constituindo o sentido do mundo me lembra outro conceito-chave dele, a intencionalidade. A consciência está sempre voltada para alguma coisa, né? Não existe consciência pura, assim, solta no ar. Precisamente. Toda consciência é consciência de algo. Essa talvez seja a grande sacada do Husserl, que ele pegou lá do Brentano e desenvolveu. A intencionalidade não é só uma característica, é a estrutura mesma da consciência. Ah, E isso quebra totalmente aquela visão antiga que separava sujeito e objeto como duas coisas diferentes, sabe? Consciência de um lado, mundo do outro. sim, a dicotomia clássica. Para Husserl, eles são inseparáveis, são correlatos. O mundo só é mundo para uma consciência, e a consciência só é consciência direcionada a um mundo. O fenômeno nasce justamente aí, nessa correlação. Faz sentido. Ele até usa uns termos técnicos para analisar isso. Noesis e noema. A noesis é o ato de conhecer, tipo o perceber, o lembrar, o julgar. E o noema é o objeto como ele é visado nesse ato, o percebido, o lembrado, o julgado, com seu sentido específico. São dois lados da mesma moeda intencional, inseparáveis. E tem também o Lebenswelt, o mundo da vida, né? Que ele fala que a ciência esqueceu. Sim, o Lebenswelt é fundamental, é o mundo da experiência pré-reflexiva, da vivência imediata, sabe? Aquele mundo que a gente vive antes de começar a teorizar sobre ele. Para o Husserl, a própria ciência é uma abstração construída sobre esse mundo da vida. A fenomenologia quer resgatar esse chão original da experiência. Entendi. Resgatar o mundo vivido antes das teorias. Agora, voltando para o nosso foco na psicologia. Qual é o grande ganho prático disso tudo? Para um psicólogo clínico, por exemplo, como a epoqué e a intencionalidade ajudam na prática? Olha, o ganho é enorme, é direto. A atitude fenomenológica e principalmente a prática da epoqué dá para o terapeuta uma disciplina, assim, fundamental. Que seria... A de suspender os próprios sistemas de crenças, as teorias psicológicas que ele mais gosta, os diagnósticos apressados, até os valores pessoais dele. Tudo isso para poder realmente encontrar o cliente no mundo experiencial dele. Ah, entendi. É para limpar o terreno. Exatamente. É um convite para uma escuta radicalmente aberta, focada em entender a estrutura e o significado da vivência do outro pela perspectiva dele. Em vez de chegar explicando, você se sente assim por causa disso. A ideia é descrever como é a experiência. Como é se sentir assim? Qual a estrutura dessa vivência para você? Nossa, isso muda tudo. Muda. Resgata a singularidade e a subjetividade da pessoa que às vezes se perde em abordagens que querem objetificar demais, né? Faz muito sentido. É quase um treino para empatia de verdade, para tentar enxergar o mundo com os olhos do outro. Agora, se o Husserl nos dá esse método super rigoroso para investigar como a experiência se estrutura, o Sartre parece que joga a gente direto no conteúdo denso dessa experiência, né? Liberdade, escolha. Como a gente faz essa ponte? É uma ótima ponte, sim. O Sartre, apesar de ter sido influenciado pela fenomenologia do Husserl, especialmente pela ideia de intencionalidade, ele vai usar isso para analisar a condição humana concreta, marcada pela liberdade. Ele é o grande nome do existencialismo ateu e a obra dele, O Ser e o Nada, que está lá na bibliografia, é um divisor de águas. E a frase que todo mundo lembra dele é: a existência precede a essência. O que isso quer dizer, assim, na real? Que a gente chega aqui sem manual de instrução. Exatamente isso, e de forma bem radical. Para Sartre,
Pensa num objeto fabricado, tipo uma faca. Primeiro alguém pensa nela, né? Concebe a ideia, a função dela. Isso seria a essência. Depois ela é feita, passa a existir. Certo. Com o ser humano, para Sartre, é o contrário. A gente primeiro existe, se descobre no mundo, age, e só depois, por meio dessas ações, dessas escolhas, é que a gente define quem a gente é. Não tem uma natureza humana pronta, definida por Deus ou pela biologia, que diz o que a gente tem que ser. A gente vai criando nossa essência ao longo da vida. Nossa, isso é forte. Se não tem essa essência pronta, como é que o Sartre descreve o nosso jeito de ser, então? As fontes falam de umas estruturas do ser? Sim, ele propõe o que ele chama de uma ontologia fenomenológica, com duas categorias básicas. Primeiro, o ser em si, en soi. É o ser das coisas, dos objetos inertes, uma pedra, uma mesa. É maciço, é pleno, é idêntico a si mesmo. Não tem consciência, não tem passado nem futuro, ele simplesmente é, opaco determinado. Tá, e o nosso modo de ser, o da consciência? Esse é o ser para si, por soi. E ele é o oposto do em si. A consciência, para o Sartre, não é algo fixo. Ela é marcada por uma falta, por uma nadificação. Ela se define por aquilo que ela não é os objetos do mundo, e por aquilo que ela ainda não é, seus projetos, seu futuro. Uma falta? A consciência é essa distância dela mesma, esse lançar-se constante para fora, intencionalidade no Sartre, sempre buscando um fundamento, uma identidade que ela nunca alcança totalmente, porque a natureza dela é ser nada, ser abertura. Ela é pura passagem do tempo, projeto, possibilidade. E, o mais importante, ela é pura liberdade. E é daí que vem aquela frase famosa que estamos condenados a ser livres. Não parece uma coisa muito confortável. E não é mesmo. Se a gente é para si, se a gente é essa abertura e não uma coisa pronta, então a liberdade não é uma escolha. É a nossa própria estrutura, a gente não pode fugir dela. Mesmo se a gente tentar. Mesmo se a gente tentar. Até a decisão de não escolher, de deixar os outros ou as circunstâncias decidirem pela gente, já é uma escolha. E a gente é responsável por ela. Pro Sartre não tem desculpa, não tem determinismo social, psicológico, biológico que possa tirar da gente essa liberdade fundamental. Essa liberdade absoluta. Soa quase paralisante. E imagino que a consequência direta disso seja uma responsabilidade igualmente absoluta. Exatamente. Responsabilidade total. Se eu sou livre para me fazer, então eu sou inteiramente responsável por tudo que eu sou e faço. Não dá para culpar os outros, as circunstâncias. Nossa. E pior, cada escolha minha não define só a mim. Ela também propõe um valor, uma imagem do ser humano que eu estou dizendo que é válida. Ao escolher ser de um jeito, eu estou dizendo para o mundo que essa é uma forma possível e talvez desejável de ser humano. Isso gera um peso enorme. E esse peso tem nome no vocabulário do Sartre, né? A angústia. Sim. A angústia para ele não é o medo de alguma coisa específica lá fora. É a vertigem que a gente sente diante da nossa própria liberdade sem limites e dessa responsabilidade esmagadora. Entendi. É a consciência nua de que não tem desculpa, não tem valor pronto vindo de fora e que somos nós os únicos autores da nossa vida e dos nossos valores. É a angústia diante do nada que a gente é no fundo e das infinitas possibilidades que a gente tem que escolher a cada momento. E como as pessoas costumam lidar com essa angústia? Ninguém quer ficar sentindo isso o tempo todo, imagino. É aí que entra a tal da má fé, má voz foi? Precisamente. A má fé é o principal jeito de fugir da angústia e da liberdade. É uma forma de auto-engano, de mentir para si mesmo. Como assim mentir para si mesmo? É tentar negar nossa condição de para si livre e responsável e se tratar como se a gente fosse um em si, um objeto determinado com qualidades fixas. É quando a gente fala, eu sou tímido, não adianta, não consigo falar em público. Ou, eu fui grosso porque eu sou assim mesmo, meu temperamento é esse. Tipo, eu nasci assim, vou morrer assim? Exato. Ou quando a gente se esconde atrás de um papel social. Eu sou só um garçom, sou só um funcionário cumprindo ordens. É usar essas desculpas deterministas para não encarar a dor e a responsabilidade da escolha constante. Entendi. É fingir para si mesmo que não tem escolha.
E essa dinâmica toda fica ainda mais complicada com os outros por perto, né? Pelo que eu li do conceito de ser para outro, por autrui, qual o papel do outro na filosofia do Sartre? O outro é crucial, sim. Para Sartre, a experiência fundamental do outro acontece pelo olhar. Quando me sinto olhado por alguém, eu percebo que eu deixo de ser o centro do meu próprio mundo, o para si, que tudo organiza, e me torno um objeto no mundo dele. Um em si para ele. Nossa, que tenso! É tenso. O olhar do outro me fixa, me julga, me rouba um pouco da minha liberdade indeterminada. É daí que vem a vergonha, por exemplo. As relações humanas, em Sartre, são muito marcadas por esse conflito. É uma luta constante entre eu tentar manter minha liberdade e, para isso, eu acabo objetificando o outro. E a experiência de ser objetificado pelo olhar dele. É daí que vem aquela frase, o inferno são os outros? Exatamente. Da peça dele, Entre Quatro Paredes, que está citada nas referências, captura bem essa tensão. E o ego, o eu, onde ele entra nisso tudo? Ele não é a fonte dessa consciência, dessa liberdade. Não para Sartre. Diferente da maior parte da filosofia, ele não vê o ego como uma substância lá dentro, uma estrutura que existe antes da consciência. O ego, na verdade, é uma construção. Uma construção. Um objeto que a própria consciência, o para si, cria para dar uma unidade, uma coerência para os seus vários estados, ações, qualidades ao longo do tempo. Pensa numa melodia. Ela une as notas, mas ela não existe antes das notas começarem a tocar, né? Boa analogia. O ego é assim. Ele é um objeto para a consciência, não a origem dela. A gente projeta ele como uma identidade para tentar escapar dessa fluidez toda, dessa falta de fundamento do para si. E como essas ideias do Sartre, liberdade, responsabilidade, má-fé, o olhar do outro, o ego construído, como tudo isso se aplica na psicologia? Qual a relevância para a clínica ou para entender o comportamento? Olha, a relevância é profunda. A visão do Sartre desafia qualquer tipo de determinismo psicológico ou social. Ela coloca toda a ênfase na capacidade da pessoa de se superar, de fazer escolhas, de se responsabilizar pelo seu projeto de vida. Isso é muito importante para a terapia. Sem dúvida. É central para pensar a autonomia, a agência do cliente no processo terapêutico, ajuda a entender a construção da identidade como um processo ativo, não como uma coisa dada. A análise da má-fé, então, nem se fala. É uma ferramenta super poderosa para investigar os jeitos como as pessoas evitam a responsabilidade e se alienam delas mesmas. Certo. E a análise do ser para outro ajuda a entender a complexidade e os conflitos das relações interpessoais. É relevante até para a psicologia social crítica, como um dos textos menciona. Muito claro. Agora, você falou do conflito nas relações em Sartre. O material também trouxe o Martin Buber, que parece ter uma visão um pouco diferente, né? Acho que vale a pena dar uma olhadinha rápida, mesmo que o foco da prova seja mais Husserl e Sartre. Qual é a ideia central do Buber sobre como a gente se relaciona? Sim, o Buber traz um contraponto bem valioso. Enquanto o Sartre foca muito na objetificação e no conflito, o Buber vai focar na possibilidade do encontro autêntico. Ele distingue duas atitudes básicas, duas palavras-princípio, que mostram jeitos diferentes de estar no mundo e em relação. Eu, tu e eu, isso. Eu, tu e eu, isso. O que diferencia uma da outra? A relação eu-tu é a relação da presença, do encontro direto, recíproco, total. Quando eu me relaciono com um tu, eu não vejo o outro como um objeto separado com qualidades que eu possa analisar. Eu o vejo como uma presença única, inteira, com quem eu entro em diálogo. O objetivo não é usar o outro, nem conhecer sobre ele, mas estar com ele. Essa relação acontece no entre, nesse espaço relacional. E pode acontecer com outra pessoa, com a natureza, com uma obra de arte e, no limite, com o que ele chama de tu eterno, Deus. É uma experiência de mutualidade, de confirmação, mas que não dura para sempre e nem dá para descrever totalmente de forma objetiva. Entendi. É um encontro mais profundo. E a outra atitude, o eu-isso? A relação eu-isso é a relação com o mundo dos objetos, da experiência, da utilização. O outro, ou a coisa, é tratado como um isso,
algo separado de mim, que eu posso classificar, medir, analisar, usar para alguma finalidade. É o mundo da ciência, da técnica, da organização social. Certo. O Buber reconhece que esse mundo do isso é necessário para a gente viver, claro. Mas ele alerta que uma vida vivida só na dimensão do eu e isso é uma vida pobre. Ele diz, aquele que vive somente com o isso não é homem. A plenitude humana para ele exige essa capacidade de entrar na relação eu-tu. Então, comparando rapidinho com o Sartre, o Buber dá uma esperança de encontro genuíno que parece mais difícil de achar no Sartre. Pode-se dizer que sim. Os dois mostram como a relação é central, mas o Buber enfatiza a possibilidade do diálogo, da confirmação mútua no eu-tu como o ponto alto da existência. Já o Sartre, com o para-outro, tende a ressaltar mais a tensão que não tem como escapar, a objetificação, a luta pela liberdade no encontro com o outro. O Buber faz um chamado para a gente resistir a reduzir o outro a um mero objeto, a um isso, coisa que ele via como um problema crescente na sociedade moderna. Ótimo, essa passada pelo Buber ajuda a contextualizar. Agora vamos tentar amarrar tudo isso focando nos pontos que podem ser cruciais para a prova, especialmente sobre Husserl e Sartre. Quais seriam os pontos essenciais para levar de Husserl? De Husserl para a prova, eu destacaria: Fenomenologia como método, entender a epoqué e redução como essa ferramenta para suspender os juízos e chegar na experiência pura. ok. Segundo, foco na experiência vivida, a importância do Lebenswelt, o mundo da vida como a base de tudo. Certo. Terceiro, intencionalidade. A chave da consciência, sempre consciência de algo. Isso supera aquela dicotomia sujeito-objeto. Lembra da análise noesis-noema aqui. Uhum. Quarto, a busca pela essência, eidos, o objetivo de achar as estruturas que não mudam nos fenômenos. Essência. E quinto, a relevância clínica, a epoquê como base para a escuta empática, para descrever a vivência singular do cliente, suspendendo os pré-julgamentos do terapeuta. Perfeito. E para Sartre, o que seria fundamental lembrar? Para Sartre, Existência precede a essência. A frase mais famosa, a gente se cria pelas nossas escolhas. ok. Número 2. Estruturas do ser. Diferenciar bem o ser em si, objetos, inerte, pleno, do ser para si, consciência, falta, projeto, liberdade. Essa diferença é crucial. Em si e para si. Anotado. 3. Liberdade radical e responsabilidade total. A famosa condenação à liberdade e a responsabilidade total que vem com ela. Sim. 4. Angústia. O sentimento que brota dessa consciência da liberdade e da responsabilidade. Angústia. 5. Má fé. A fuga da angústia pelo auto-engano, se tratando como objeto. Uhum. 6. O papel do outro, por altrui. O olhar do outro que objetifica, gera conflito, mas que também nos constitui. Certo. E 7. A relevância psicológica. A ênfase na autonomia, escolha, responsabilidade, a crítica forte ao determinismo e entender a identidade como um projeto, não como algo fixo. E de Buber, só para fechar esse comparativo rápido. De Buber, a distinção essencial. Relação eu-tu, encontro, presença, diálogo, versus relação eu-isso, objetificação, experiência, uso, e a valorização do encontro autêntico. Acho que isso resume bem. Maravilha! Então, para a prova, além de entender esses conceitos isolados, é importante conseguir, talvez, comparar e contrastar. Tipo, a visão de relação em Sartre e Buber, ou como a intencionalidade do Husserl aparece diferente no Sartre. Exatamente. Entender as definições certinhas, o que é epoquê, qual a diferença de em si, para si, o que é má-fé, o que define o eu-tu, é o primeiro passo, claro. Mas também sacar as continuidades e as rupturas entre eles é muito bom. Entendi. O Husserl foca mais no como a gente conhece o mundo pela consciência. O Sartre e o Buber exploram mais o que e o como a gente vive nossa existência e nossas relações nesse mundo. Mas o ponto forte em comum e super relevante para a psicologia é essa valorização da subjetividade, da experiência direta, contra aqueles modelos só objetivos ou deterministas. Ótimo. Essa organização ajuda demais.
Esperamos que essa conversa focada tenha clareado os pontos principais de Husserl e Sartre e que seja uma boa ferramenta aí para a reta final de estudos. São, sem dúvida, pensadores que fazem a gente olhar para a experiência humana de um jeito diferente. Com certeza. E, para deixar uma pulguinha atrás da orelha, para pensar depois da prova, talvez uma questão que conecta os dois principais que a gente falou. Manda. O Husserl propõe a epoquê, essa suspensão radical dos juízos sobre o mundo, para poder ver ele como fenômeno. O Sartre, por outro lado, diz que a gente está condenado a escolher, que a ação, o engajamento não tem como fugir. Verdade, parecem ir em direções opostas. Pois é, como esses dois movimentos, suspender o juízo e ter que escolher radicalmente, podem coexistir. Como é que a gente pode, na prática da vida ou na clínica, manter essa abertura da epoqué e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade total da escolha sartriana, buscando uma vida autêntica? Fica aí a provocação para pensar. Excelente questão para continuar mastigando. Agradecemos muito pelo material que permitiu essa análise e desejamos muito sucesso na prova para quem está nessa jornada.